A paz do Senhor a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos, que Deus toque em cada um de vocês, que Deus venha ter misericórdia da vida de cada um de vocês, que Deus venha derramar bênção sem medida na vida de cada ouvinte, de cada um que está escutando esta mensagem, que Deus alcance a sua vida. Se você ainda não se prostrou diante do grande Rei, do grande Deus, daquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, e que está assentado à destra do Pai, que você se volte para Ele, porque é tempo do fim. Hoje vou estar falando sobre escatologia, sobre os finais do tempo. Na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra fala assim, Deus fala assim, sabe? Porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui Deus fala, mais amigos dos deleites do mundo, da vaidade. Não querem saber de Deus, querem saber só de fazer a vontade da carne, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-te. Eles têm aparência de piedade, falam fazer o bem, demonstram essa bondade, mas negam a eficácia dela, porque eles não se importam, não têm misericórdia. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitos têm estudado a palavra de Deus. Muitos têm faculdades cheias de ensinando teologia, né? Muitos aprendem a palavra de Deus, mas desvirtuam essa palavra, pregam essa palavra para o engano. Têm conhecimento da verdade, mas não falam da verdade, não pregam a verdade. No versículo 8 fala, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, assim, está sendo pregado o engano, está sendo pregado a falsa profecia, a falsa palavra. Hoje em dia nós temos aí o que está se pregando muito é a prosperidade. Tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que buscam riquezas, mas não são as riquezas de Deus. Primeiramente, eles estão buscando a riqueza do mundo. O engano está sendo pregado, né? Pastores, bispos, líderes de igrejas, eles descobriram que o homem é ambicioso, que o homem, quanto mais tem, mais ele quer. Quem não quer ter uma casa própria? Quem não quer ter um carro novo? Quem não quer ser dono do seu próprio negócio? Quem não quer ser empresário, morar em mansão? Não adianta ser hipócrita, porque todos querem a mesma coisa. Mas você não deve se deixar levar por isso. Você não deve se deixar levar pelas coisas deste mundo. Jesus já tinha advertido, e advertiu também quando falou aquele jovem rico que veio a um sermão que Jesus estava, e Jesus falando dos mandamentos, ele olhou para Jesus e falou, Senhor,
todos esses que tu falas eu já pratico. O que me falta para eu entrar no reino do céu? Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus se volta para aquele jovem e fala: pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e segue-me. E aquele homem se entristeceu. Aquele homem se entristeceu e foi embora, né? Quanto se tirar hoje o que essas pessoas têm, se eles perderem os bens materiais, será que eles continuariam com Deus? Será que eles persistiam no caminho da salvação? Olha que o diabo foi lá tentar, né, levar acusação contra Jó. E justamente as pessoas não se atentam, mas justamente Satanás, ele fala sobre aquilo que Jó possui, que Jó tem. Tem muitas igrejas pregando isso, falando que isso é mais importante, que tem que ter, porque tem que conseguir a todo custo. Mas olha o que Satanás fez, ele foi lá tentar acusação contra Jó diante de Deus a respeito dos bens, porque Jó era próspero. Jó não tinha nada em falta nessa terra. E Deus permite que Satanás toque em tudo que ele tem, e toque até na vida dos filhos. Mas a vida de Jó, Deus não permite que Satanás toque. Então, meus irmãos, o que vemos hoje, o que nós temos visto hoje, é uma demasia. Está sendo pregado um evangelho profano, um evangelho que tira o ser humano da direção da verdade e fica ensinando caminhos alternativos, falando de Deus, mas levando o homem ao pecado. Irmãos, estes caminhos alternativos, o diabo, ele tem muitos caminhos que falam, no dito até popular, que todo caminho leva a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. E o caminho que leva a Deus é o caminho da cruz. É o caminho do sacrifício de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro caminho. O caminho do sacrifício vivo de Deus, que deu seu Filho único para morrer naquela cruz em prol da minha vida e da sua, para que nós pudéssemos ter novamente uma oportunidade de salvação, que nós pudéssemos deixar de ser cativo para ter a liberdade em Cristo, para ter vida e ter vida em abundância. Você só tem vida se você se converter a Cristo. Porque aos olhos de Deus, você está morto espiritualmente. Você pode andar perambulando por esse mundo o quanto quiser. Você pode usufruir desse mundo o quanto quiser. Você pode aproveitar as coisas dessa terra aí o quanto você queira. Mas espiritualmente, se você não entregou a tua vida a Jesus Cristo, você está morto para Deus. Para você ser chamado de novo filho de Deus, só há um caminho. E o caminho é a cruz. É entregar a tua vida reconhecendo o sacrifício de Cristo, que foi molestado, que foi trucidado, que foi humilhado, envergonhado em praça pública, que foi cuspido, escarrado, foi debochado, sofreu todo tipo de tortura para que eu e você pudéssemos ter a salvação, né? Em Romanos, capítulo 8, do versículo 33 até o 39, a palavra de Deus nos fala assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica.
quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que nada disto pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nós podemos passar aqui, está falando que nós poderemos passar por tribulação, poderemos passar por perseguição, poderemos passar por escassez, por fome. Não está falando aqui que nós vamos ter uma vida aqui condizente com a prosperidade, que nunca passaremos por nada, que não teremos doença, que não teremos aflições, que não choraremos, que não teremos dor. Aqui nós estamos sujeitos a todas as coisas. O sol nasce para os justos e para os injustos, e a chuva molha todos. Então, irmãos, temos que olhar para Deus e somente nos firmar em Deus, na sua palavra, nos firmarmos na rocha, porque se não estivermos na rocha, quando vir a tempestade, se a casa estiver sobre a areia, essa casa com a tempestade, ela vai a pique, ela vai cair. Mas se estivermos seguros naquele que é a rocha, que é Jesus Cristo, pode vir o que vier, pandemia, pode vir guerra, pode vir guerra civil, guerra mundial, escassez, fome, pode vir o que surgir. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente serão livres, serão libertos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Né? O que Jesus fala aqui em Romanos 8, 33 a 39, ele está falando aqui da escravidão espiritual. E dessa escravidão ninguém pode libertar-se sozinho. Precisamos de alguém, e este alguém é Jesus, o Todo-Poderoso e Filho de Deus. O próprio Deus, este se fez réu em nosso lugar. Sofreu todas as acusações, foi maltratado, torturado, foi injuriado, acusado sem culpa alguma. Era inocente, mas se fez culpado por amor a cada um de nós que estamos neste mundo. Olha a bondade de Deus. Todos nós queremos ser salvos. Todos desejamos a vida eterna, seja ela como for. Eu quero estar para sempre com Deus. Você não quer? Todos queremos. Mas não é assim como pensamos ou imaginamos. Não se entra no reino dos céus de qualquer maneira. Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não leva em conta o tempo da ignorância do ser humano. Mas a verdade de Deus é categórica e não pode jamais deixar de ser dita, falada para aqueles que anunciam o Evangelho. Então, aqueles que não crerem em Cristo e que não forem batizados, esses não terão parte com Ele. Se você não entregou a tua vida a Jesus, se você não confessou Ele como o único Deus da tua vida, o único Senhor e Salvador da tua vida, se você chegar a morrer aqui sem Cristo, mesmo você falando que tem Deus, mesmo você falando que vai para o céu, mas se você nunca obedeceu a sua palavra, olha que pela desobediência de Adão, ele foi expulso do paraíso. Ele teve que sair daquilo que foi criado para ele viver.
mas ele desobedeceu a Deus e pela sua desobediência veio a punição. Se Deus não poupou nem os anjos que jogou para baixo Satanás e um terço dos seus anjos para baixo, imagine a nós. Então veja bem, Deus tem grande amor pela vida do ser humano, da sua criação. Ele te dá o direito de escolher entre a vida e a morte. É você que escolhe se você quer viver eternamente ou se você quer ter morte eterna. A palavra de Deus aí tá para quem queira. É de graça, não é vendida. Apesar que tem muitos que estão fazendo comércio com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala, dai de graça o que de graça recebei. Então assim, eu estou anunciando o evangelho para você, justamente para que você entenda que a palavra de Deus é de graça. Está chegando de graça aí para você. Agora, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais. Veja que a palavra de Deus está se cumprindo, né? A palavra de Deus está se cumprindo, os meios de comunicação estão anunciando desastres e desastres. Muitos lugares pegando fogo, muitos lugares acabando com fogo, muitos lugares acabando com enchente, com água, com furacões, com desastres naturais. Pessoas morrendo, filho matando pai, pai matando filho, crianças sendo destroçadas, mulheres sendo mortas continuamente. Olha como está o feminicídio, olha como está a criminalidade, olha como está a destruição do mundo, olha como está a escassez de alimento, olha como está o mundo. Olha para o mundo e veja que ele não tem nada de bom. E nem você também tem nada de bom. Se você tiver algo bom em você, vem de Deus, não é seu. Então louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E que você se arrependa, que você se volte para Deus, porque fim está o próximo. O fim está próximo. Eis que Jesus voltará. Logo voltará. E você não perca tempo. Não fica olhando para o mundo achando que o mundo pode te salvar. O que você pode salvar-se a si mesmo. Nós não nos podemos salvar a nós mesmos. Nós temos que ter alguém que nos justificou. Você não pode se justificar a você mesmo diante de Deus. Não é você que vai se argumentar lá diante de Deus. Saiba que você entregando a tua vida para Jesus, Ele passa a ser teu advogado. É Ele que vai te defender das acusações que virão. E que você entenda isso. E que você entenda que o Evangelho de Cristo não é uma placa de igreja, não é uma denominação. E pare de ser hipócrita e ficar colocando a religião acima da palavra de Deus. A religião não te salva. O que te salva é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e que assim seja para todo sempre. Amém.